Boa tarde a todos. Começamos mais um programa Oficina da Mente, aqui na sua TV Mundo Maior e também Rádio Boa Nova. Hoje nós falaremos sobre o tema Você está em conflito? Eu, Samira Baron, juntamente com Humberto Pazian. Boa tarde, Samira. Boa tarde. tarde, ouvintes, telespectadores. E será que vocês têm algum conflito para posicionar aqui para a gente, para que a gente possa conversar, trocar umas ideias? Acho que sim. Será? Acho que sim. Vamos lá. Então, vocês podem participar conosco através da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, onde estamos ao vivo. Vocês podem deixar o comentário, não é? E também pelo WhatsApp. O número é 011 99643 3827. 99643 3827. E participe. Então, vamos começar, Pazian. Diga. O que é um conflito? Para começar. Para começar? Tem conflito, tem sem flito, o que mais? Vamos dizer assim, depende da maneira, no que está sendo conflitante, a gente dá uma denominação diferente. Posso falar uma definição? Uma oposição, né, de ideias, uma oposição de sentimentos. Sim, Defina. sim. O que ele fala é uma profunda... Ele quem? O dicionário. O dicionário. Uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes. Tá. E aí vem a questão. Quando eu vi essa definição, eu falei, mas então, quantas de mim será que tem dentro de mim mesma? Porque o que tem de conflito aqui dentro é uma coisa assim... Olha, a ser estudada. Se uma Samira, às vezes é um pouco complicado levar, imagina um monte Duas, de Samiras, imagina. né? Então, e sozinha, né? Eu comigo mesma. Então, são esses conflitos também que a gente vai falar. Não só os conflitos externos, né? As causas externas desses conflitos, mas as causas internas também. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, começando, geralmente, eu acredito que esses conflitos se deem por conta de, vamos dizer, usar a palavra choque ou uma incompatibilidade de ideias, de opiniões. E o que a gente tem visto, muitos conflitos, no caso, causas externas, que são as causas sociais, econômicas, políticas, religiosas, de gênero, preconceituosas, né, e etc. E aí, as causas internas são os conflitos da mente, conflito amoroso, ideológico, moral, sexual também, né? A gente encontra. E estes conflitos interno e externos, eles têm alguma coisa, alguma relação? Por exemplo, eu brigo muito, eu vivo me conflitando, né? Melhor dizendo, me conflitando muito com qualquer pessoa a respeito político, por exemplo. Isso quer dizer que dentro de mim, dentro das causas externas, há alguma coisa também conflitante ou não? Peraí, que senão você vai enrolar minha cabeça aqui. Peraí. Tá, então vai. Primeiro, vamos lá. Eu não sei o que você preparou para a gente conversar, mas eu acho que o conflito, a palavra conflito, ela dá uma conotação assim de coisa ruim, né? E eu não entendo dessa forma. Os conflitos às vezes são importantes. Através do conflito a gente chega a um bom senso, ou a um consenso, vamos dizer assim, né? Então eu não vejo dessa forma. Então já muda um pouquinho. Mas eu estou em conflito. Então vamos saber
Qual é o conflito? Sobre o que é? Né? Porque às vezes pode ser que legal que você está conflitando internamente sobre isso, ou um conflito é um choque, uma coisa antagônica. São questionamentos. Isso, mas a maneira que cada participante, ou mesmo individualmente, né, quando você tem conflitos internos, se posiciona para resolver, para solucionar esse conflito, acaba havendo um consenso ou uma das partes muda de opinião, vamos dizer assim, né? Você falou do conflito político, por exemplo, aí nem sempre o conflito o grupo que conflita o outro grupo, nem sempre tem os mesmos interesses, esses interesses são muito superficiais, e outras vezes mudam. Ideologia não é uma coisa que a gente vê por aí, não. Ideologia é diferente. Né? Tem outros interesses aí que são posicionados nesses conflitos. Você falou de conflitos íntimos, né? A pessoa, isso a gente vê muito, a pessoa ela tem um sentimento muito forte de não ser daquele sexo, né? Sim. Ele, por exemplo, é um homem... Não ser o que está vendo no espelho, né? A gente está vendo uma novela aí que está posicionando isso. É evidente que a novela, ela faz de uma forma muito forte, né? Para chamar bastante atenção. Ela dá uma versão dela, uma visão dela, é uma polêmica, a gente tem que pensar sobre isso. Mas esse é um conflito interessante, porque é sofrível, a pessoa tem dor, mas eu acredito que alguns processos nossos tem que haver a dor para ocasionar a mudança, a resolução. Senão a gente não muda. Né? A chamada zona de conforto, ela serve para tudo em nossas vidas. E se de repente eu não sinto dor nesse conflito, eu não vou mudar, eu vou postergar. Depois eu penso nisso, depois eu vejo isso. Eu penso dessa forma. Agora, porque não está incomodando, não está incomodando, exatamente. Conflitos morais, sim. Nossa, é o que mais tem. Muitas vezes a pessoa tem uma ideia religiosa, um conceito moral, em que ela não deve fazer aquilo porque é errado. Ok. Só que ela faz. Ela faz porque o impulso, a emoção é maior que a razão. Então a razão diz assim, não faz que está errado, mas a emoção vai e faz ela fazer. Esse é um conflito. Esse é um conflito. E o conflito existe porque existe o padrão religioso, que é aquilo que ela aceitou como ideal para uma vida saudável, espiritual, e existe a emoção, que é algo que a gente muitas vezes não consegue controlar. E eu acho que esse conflito, razão e emoção, ele é a base de todas essas coisas que você colocou aí. Sim. Né? Que a gente tem que trabalhar. Inclusive, acho que a gente está no planeta para isso, para aprender a trabalhar isso. Tá? É equilibrar, né? Exatamente. Entendi. Tá? Não sei se eu confundi mais, é que você me deu jogou tudo aqui em cima, pronto. Pronto? Pronto. Acabou o programa, então. Acabou o programa, chega. Agora eu vou ver meu Face, tá? Não, vamos por partes, né? Essas causas, tanto externas quanto internas, a maioria, elas podem ser... esses conflitos podem ser causados por conta de um sentimento muito forte de insegurança? Também, pode. Como pode ter ou não outros necessariamente? Motivos. Não necessariamente, pode ser muito sentimento. Segurança pode ser também. Eu quero fazer algo, mas eu não tenho muita crença de que... A minha crença não é tão fortalecida para que isso dê certo. Eu quero mudar de emprego. Eu não quero mais ficar nesse emprego. Mas eu tenho medo. Eu me sinto inseguro de mudar de emprego, de procurar outro emprego. E mesmo que tenha esse outro emprego, de mudar. Aí eu entro em conflito. Eu não estou bem aonde estou nesse momento, mas não tenho coragem de mudar. E às vezes eu mudo e continua o conflito. Será que eu fiz o certo? Né? Será que se lá estivesse, não seria melhor? Isso serve para uma mudança de emprego, serve para uma mudança de uma situação no relacionamento. Né? Fico, continuo. Até qualquer tipo de mudança. Qualquer tipo de mudança, exatamente. A mudança, entre aspas, física. Também. Né? Porque você estava num lugar, resolveu ir para o outro, né? Por algum motivo. Isso. E aí tudo tem que ser analisado, certo? Pessoas que querem fazer uma plástica.
Você falou em mudanças, né? É. Que é Uma fazer cirurgia uma plástica. cirurgia plástica. E aí ela fica num conflito. Será que vai dar certo? Será que eu vou ficar melhor? Será que eu não vou? Eu estou dizendo, vale para tudo, para tudo. Quer fazer um curso. Esse curso vai mexer com algumas coisas dela. Ela fica insegura. Será que vai me ajudar mesmo? Ou não? Será? Ou não vai me deixar Será pior? que eu gasto esse dinheiro mesmo? Exatamente. Ela tem uma necessidade, ela não está bem, ela precisa fazer alguma coisa, ela chega à conclusão que um curso, ou uma terapia, ou um tratamento vai ajudá-la, mas ela fica insegura em relação a isso, ela põe outros valores, ela fica num conflito. Existem pessoas que têm uma tendência a se sentirem inseguras em tudo. Então, elas têm muito mais conflitos que uma pessoa que esteja mais normal, dentro de uma normalidade. Mas mesmo aquela que está numa normalidade, ela tem conflitos. E existem também as pessoas geminianas, Sim. que tem muito mais conflito ainda. Sim, sim. Eu não vou entrar em astrologia aqui. Não, é brincadeira. Como você falou daquele dia do virginiano, Sim, sim. que é perfeccionista, então vamos lá, deixa eu dar boa tarde a Opa. todos que estão aqui no Facebook por enquanto, né? Enquanto a gente não consegue saber quem está nos ouvindo, estamos aqui, Nancy Cleto, boa tarde, Nancy, Zila Sauer, Graça Andrade, Jair Prado, boa tarde para todos, Ivan Massoni, Paz e Luz, Thelma Honorato, de Fortaleza, vamos lá, Lindinalva Dias, de Barreto, Arujá, São Paulo, e de Anina Tavares, de Monteiro, isso, e Cleison Matos. Boa tarde, Cleison. Obrigada pelo elogio, diz que está excelente. Muito então, obrigado. Monteiro, vamos. Paraíba, né? É, Paraíba. Paraíba? Para vocês que querem participar conosco, não só pelo Facebook, participe também através do WhatsApp. Você que está nos ouvindo, né? Isso. Apenas, participe pelo WhatsApp, o número é 011 99643 3827. E pelo Facebook, pessoal, vamos conversando, né? Diga, nos fale qual o seu comentário, qual o seu conflito, se você acha que não é conflito, às vezes pode ser e vice-versa, né? Inclusive, vocês ouvem aqui a minha opinião. Às vezes, né, existem pessoas que têm uma opinião diferente, né? Pode colocar também, dizer, ó, tá tudo errado o que ele falou. É evidente que eu vou tirar aqui do ar, né? Mas você pode colocar. Não, coloca assim, a gente vai conversando, vamos, é bom, né? Porque há muitas dúvidas a respeito desse, como é um assunto muito abrangente, amplo, muito. né? Então há muitas dúvidas. Às vezes a gente pergunta, mas eu não estou em conflito. Eu só estou num momento de dúvidas, introspecção. De incertezas. O conflito não quer dizer que você está mal, não. Eu estou num conflito, eu não sei o que fazer. Uma hora quero uma coisa, outra hora quero outra, eu tenho 2 caminhos, 3, 4. É isso, né? Normal. E aí, Pazia, em todas as situações de conflito, quando que isso se torna um momento de procurar ajuda? Eu preciso, eu não estou conseguindo sair desse lugar. Tá. Quando a pessoa chega a essa conclusão que você citou. Tá. Não estou conseguindo sair, porque, veja, existem conflitos que trazem dor para a gente. E como eu disse, dor você pode entender como insatisfação, mal-estar, enfim, uma série de fatores. Eu vou dar um exemplo mais prático, ligado à parte espiritual, tá legal? Tá. A pessoa está num conflito que envolve a moral, né? Envolve a sua conduta, e aquilo já está pegando, ela não sabe o que fazer, e aí ela passa por um processo obsessivo, ela atrai uma obsessão, né? Um obsessor. Então não é que o obsessor veio de outra vida nesse momento para se vingar, não, ela atraiu. Então ela vai ter uma carga negativa maior, ela vai se sentir pior, ela vai ficar mal. E ela, se antes já estava difícil de sair disso, agora fica pior. Então essa é a hora que eu entendo,
dizer, se já não frequenta regularmente, né, se no início você não procurou uma ajuda numa casa espírita, por exemplo, então essa é a hora de você ir. Chegar e, olha, estou com um problema. Hoje em dia, muitas casas espíritas têm profissionais, têm terapeutas. Se não atendem na casa, ele vai ter como ter uma indicação. E aí o trabalho espiritual, que vai tirar essa carga extra e, de certa forma, a orientação que ele terá nas palestras, nas reflexões, vai encaminhá-lo para uma forma de pensar e até auxiliá-lo numa decisão para solucionar aquele conflito, né? Em outros casos, esse conflito já entrou para a área mais assim, como é que eu vou dizer, mais interna, né, da psique. Então ele já está precisando de uma ajuda terapêutica. Então se ele está angustiado e realmente ele fala, poxa, eu não consigo tomar uma decisão, ou me sinto desse jeito, ou me sinto culpado, é um conflito, né? Me sinto culpado, eu não tenho como me liberar desse pensamento, aí ele pode procurar uma terapia, uma psicoterapia, que ele vai aprender a pensar de uma forma diferente, ele vai refletir de uma forma diferente. A ajuda não virá de uma fonte externa, né? Nós manipulamos para que através do conhecimento dele, das reflexões dele, consiga sair, porque aí fica uma ferramenta dele, uma ferramenta própria, para que ele consiga ter essa ferramenta em outras situações. Não fique dependendo. Utilizar sempre. Isso, não fique dependendo de uma ajuda externa sempre. Sim, sim. Para caminhar sozinho, né? Exatamente. Muito bem. Deixa eu ver, tem outras participações aqui. Tem um monte aqui, né? Porque logo que eu falei, eu vi que vieram outras. A Érica, boa tarde, Érica Silva. Carla, de São José do Rio Preto. São Paulo. Boa tarde, São Paulo. Marilda Klein, muito bom. João Lima Rodrigues, de Itapeva. Obrigada, João, pelo elogio. Maria Ramona Dias Nóbrega, de Mato Grosso do Sul. O Cleison pergunta como faço para assistir na Smart TV. Vamos ver. A gente responde na volta do intervalo. Eu acho que deve ter no site da A gente vê direitinho com a produção e a gente responde, tá bom? Chico Canuto, liguei agora, não estou sabendo exatamente qual o assunto em debate. O nosso tema hoje, Chico, é você está em conflito? Então, nós estamos falando sobre o que é o conflito, como detectá-lo, quais as causas, os tipos de causas desses conflitos. Conflitos externos, conflitos internos e assim vai, tá bom? Então, participe conosco. E Márcia Teixeira, estou amando esse assunto. Muito bem, Márcia. Então, já falando sobre esses conflitos, falei do Chico que ele chegou agora, me veio à mente, fazia esse fato de essa tecnologia, muitas pessoas não conseguem utilizá-la muito bem, isso causa um conflito, né? Eu acredito que é gerado um conflito, e isso depois não pode desencadear muitos problemas internos, uma causa externa, Sim. Tem muitas pessoas que elas acabam ficando com um sentimento de impotência, de que não são boas o suficiente, e são incapazes, porque não compreendem essa tecnologia. Porque uma que é muito veloz, né? Então, a maneira que elas encaram isso, eu entendo que é de uma maneira errada. Isso gera realmente um conflito, que muitas vezes ele inibe outras qualidades da pessoa, né? Então, isso tem que ser trabalhado. Nós temos tempo para responder? Um minutinho. Então, isso tem que ser trabalhado de uma forma bem eficaz, porque isso é uma bola de neve. Daqui a pouco ela vai estar achando que ela é incapaz, que ela não serve mais para nada, quando, na verdade, é um assunto totalmente fácil de lidar. Você vai usar alguma coisa só disso, você não vai usar tudo, né? Sim. Então, depois a gente conversa com mais calma, que eu não gosto de ser pressionado assim, tem tempo, eu não consigo, eu tenho que falar com calma. Tá bom. Então, a gente vai para o intervalo, e aí, no próximo bloco, você já começa falando sobre isso, eu vou ficar quietinha. Senão eu fico em conflito. Tá bom. Só não fique em conflito comigo, por favor. Tá bom? Então, a gente volta já. Um breve intervalo, até lá.
Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Hoje, eu e Pazia estamos falando sobre o tema Você está em conflito? Esse conflito são pensamentos que te deixam horas, dias, semanas, um tempão, explicando e você não consegue sair do lugar. Ou conflitos externos também, né, que podem gerar certos probleminhas aí, coisas que vão pensando. Você estava em conflito agora para começar o segundo bloco. Estava. Ainda bem que passou. E aí, o Pazia está esclarecendo algumas coisinhas para a gente, não é? Só esclarecendo, Pazia, antes da gente começar, Tá. Como vocês podem participar do nosso programa. Nós estamos ao vivo no Facebook, a página é facebook.com/TV Mundo Maior. E lá tem os comentários que vocês podem deixar, a gente está sempre procurando dar uma olhadinha para fazer esse link com a participação, tá? Também pelo WhatsApp, o número é 011 99643 3827, que vocês podem enviar mensagens também. A gente está sempre de olho e vamos falando sobre comentários de vocês. E houve uma pergunta do Sr. Cleison, como que ele pode assistir pela Smart TV? Cleison, você pode acessar youtube.com/Smart
youtube.com/TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior, e procure lá também, tá ao vivo o nosso programa, certo? Certo. Tá bom? Esse é até um gancho para aquela pergunta que você fez, o avanço Das mídias. das mídias. Eu simplesmente não saberia responder. Eu também não. Aí nós perguntamos pro como é que chama? Everaldo. Pro Everaldo. Everaldo, Da nossa técnica. já imaginei, que é o responsável aqui pela técnica, que está colocando essas imagens. Ele falou, só botar no YouTube. Ou seja, para ele é uma coisa tranquila. Para Sim, mim, não faria nem ideia. Eu também não. Agora que eu estou conseguindo me ajeitar aqui no Face, Porque ficou quietinho, né? não estou mexendo nele. Então, nós falávamos exatamente sobre Sim. isso. Sobre um conflito, uma situação externa que pode gerar um conflito interno. E o Pazia mencionou, né? Porque você, sobre isso, não sabendo manusear, não sabendo utilizar N motivos, né? N assuntos externos, você pode entrar em conflito achando que você não é capaz. Né? Uma pessoa incapaz, não tem condições de falar sobre certo assunto, de utilizar certas coisas, não é? E você disse que é bem facinho de resolver. Eu falei isso? Falou. E agora eu vou entrar em conflito, porque eu não lembro. Mas tá bom, vai. Aproveitando ainda nesse assunto, Malu Antunes, ela colocou aqui, a dependência emocional gera muito conflito. Sim. Muito bem, Malu. Pois deixamos nos levar pelo agressor, pela parte psicológica e tal, é isso aí. Também vamos conversar sobre isso. Mas olha, a facilidade, eu estava respondendo sobre o caso da tecnologia e tal, né? É entender para que você precisa isso, até onde você precisa. É o caso dos celulares. Eu vejo crianças, eu vejo meus filhos, né, que são pequenos, os atuais, que eu tenho uma filha bem grande. Eu vejo eles mexendo no celular com uma facilidade, meu pequeno baixa o programa e vai, vem. Eu não tenho, mas também não me preocupa, porque eu não uso o celular para joguinhos, eu não uso para... Para mim, celular é para ver aqui o Face, nos programas ao vivo, para me comunicar com as pessoas através do Face, para gravar ao vivo, que eu faço no Face também, e usar o telefone, né? Que o celular, para mim, eu acho que a importância é essa. Ainda serve, serve né? para você usar pra e falar com as fazer pessoas. ligações. Isso. Eu uso para as terapias, então eu faço terapia pelo Skype, pelo WhatsApp, então eu vejo a pessoa através... Então eu uso a tecnologia para facilitar a minha vida, facilitar o meu trabalho. Agora, fora isso, eu vejo o pessoal, não, você tem que pegar um que na câmera tem não sei o quê, tem não sei quantos, a capacidade. Eu não uso isso. Para mim, eu tiro uma foto, normal. Para minha esposa, que já mexe com fotografia, para ela interessa isso. Então, interessa. Então, se eu começar a me preocupar com o que eu não conheço, eu vou ficar em muito conflito. Porque tem um monte de coisa que eu não conheço. Eu conheço um pouco sobre algumas coisas e sobre outras não. E geralmente o que nos incomoda é aquilo que nós não conhecemos. Então a pessoa muitas vezes, ela tem a ideia de que ela tem que saber tudo. Tudo. Ela não vai saber tudo. Há a necessidade de saber tudo. E outras, se você acha que você sabe tudo sobre alguma coisa, se cuida. Você deve estar com um problema. Porque é difícil a gente falar, eu sei tudo sobre isso. Eu percebo muitas pessoas que vocês também conhecem, que se tornam até arrogantes com esse pensamento. E, gente, mesmo na área espiritualista, você percebe pessoas que não te ouvem, porque eles acreditam que sabem tudo relacionado a isso. Então, aí começa o problema. Então, primeiro, eu acho que a gente não sabe quase nada sobre tudo. Então, parta desse princípio. Eu não sei quase nada de nada, então eu quero continuar aprendendo e não vou me preocupar por não saber tudo. Pronto, não é simples? É simples. A não ser que você, por exemplo, você vai ser convidado para ser copiloto de uma aeronave e você tem vertigem às outras, nunca mexeu. Aí não. Ai, mas se eu tiver... Não, você vai trabalhar com isso, aí tem que aprender. Não, aí esse convite você aborta, fala muito obrigada. Não, mas você entendeu a colocação? Se você vai trabalhar com alguma coisa que você não domina, você tem que aprender. Ponto, mas você vai aprender. Agora, o resto, a gente vê muito filme, né? Mas isso também não gera um conflito, né? Esse aprendizado, muito pelo contrário. Que ele te traga satisfação e prazer em aprender coisa nova, que vai te trazer muitos bons frutos. Isso, mas o conflito às vezes vem... É a insegurança de não dar certo. Exatamente. Entendi.
Tá bom? Entendi. Vamos fazer uma coisinha? Vamos, o que que é? Chegaram aqui algumas participações. Tá. E também tem um comentáriozinho da Antônia Neves, que ela fala que foi através de um conflito que ela chegou até a doutrina. Doutrina Espírita. Muito bem. Né? Então, logo abaixo, o Antônio Henrique, isso, acredito que é ele que diga, buscai o Espiritismo e norteia-te nesta luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Casemiro Cunha. Isso. Bacana. Bom, né? As pessoas não estão se conflitando nos comentários. Essa senhora Antônia Neves, né? Que foi através de um conflito que ela chegou à Isso. doutrina. É muito interessante porque existe um jargão popular dito nas casas espíritas que diz assim: você vem no espiritismo, se não é pelo amor, é pela dor. É pela dor, né? Uhum. E as pessoas, a maioria fala, não, eu vim pela dor. Porque dor simboliza um conflito. Né? Uma dor existencial, um conflito do teu organismo que gera uma doença, alguma coisa assim. E eu acho que a maioria de nós, mesmo estando no espiritismo, mesmo estando em outras religiões, nós só procuramos a nossa essência, ou tentamos nos aprofundar na nossa essência, ou tentamos buscar a Deus quando nós estamos em conflito. Por isso que eu disse no começo que o conflito às vezes é uma coisa boa. Eu acho que, infelizmente, o conflito se torna necessário para que a gente evolua. Então, quando a gente vai estudar alguma coisa, quando a gente chega a alguma informação que conflita com a informação que nós tínhamos, com o conhecimento que acreditávamos ter, às vezes a pessoa pega e relega aquele conhecimento novo. Por quê? Porque não quer perder a sua estrutura. Ele quer continuar se sentindo sólido, mas fica aquela nuvenzinha ali. Mas quando ele afasta, ele deixa de evoluir. Outras vezes, a pessoa, por insegurança, ela não acredita em nada, mas em nada mesmo. Né? Eu disse que agora há pouco a gente não conhece quase nada, mas não é um nada absoluto. Então, toda informação que chega, ele desmonta a informação que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, sobre qualquer assunto. Ele aceita o novo como mais forte, porque ele se sente inferior às demais opiniões. Tá? O correto seria o meio, receber todas as opiniões e analisá-las. Aquelas que porventura possam somar, que somem. Aquelas que não vão interferir, que sejam descartadas. Porque há pessoas que são muito volúveis. Ela está bem, ela está saudável, ela está tranquila. Aí chega alguém e faz um comentário. Qualquer comentário referente à vida dela, ou referente à política, à sociedade, diz, nossa, quer ver um exemplo? O mundo vai acabar. O médium fulano de tal recebeu uma mensagem, é um médium fidedigno, que no dia tal do mês tal, o mundo vai acabar. Pode parecer uma bobagem para algumas pessoas, mas para muitas, elas perdem completamente a estabilidade. Elas se sentem instáveis, emocionalmente abaladas, enfim, por causa de uma notícia. Elas deixam de lado todas as experiências que elas já teve, todos os outros comentários de final do mundo que aconteceram, e ela aceita aquele novo. Percebeu? Eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Tá? Isso acontece e tem acontecido há anos, Aí o pessoal fica, mas um dia você vai ver, um dia eu acho que o mundo vai acabar para todos nós, a hora que a gente desencarnar, depois ele nasce novamente, né? Mas enfim, esse é um exemplo, mas tem pessoas que falam de algum problema que terá, de alguma doença que está vindo, de uma guerra que pode acontecer, de um problema na sua família. Alguém chega e, olha, sonhei que ia morrer alguém da sua família, pronto. A pessoa aceita aquilo e cria um conflito existencial. Será que é? Será que não é? Então, gente, nós temos que estar no comando da nossa vida. Guarda isso. É você no comando. E você que tem que aceitar o que serve e o que não serve. Uma grande parte dos conflitos vão sumir só com esse tipo de conduta. Falando sobre você no comando... Eu? Eu no comando? Então vai. A Érica Pilões comenta aqui pra gente, diz que adora o programa, obrigada, Érica. Ela fala, e resumindo um pouquinho, que ela é muito questionadora. E a mãe dela fala que ela é encrenqueira, ela não é questionadora. Sendo que as suas irmãs já não são assim. Ou elas concordam ou ficam quietas. E aí, a mãe bate na tecla de que ela só aprende quebrando a cara.
E ela prefere dizer que não é só quebrando a cara. Ela prefere tentar. Tá. Né? Se vier um arrependimento, pelo menos ela tentou. Né? Do que se arrepender do que ela não fez. Então... Qual a pergunta dela? Né, ela não perguntou. Ela só está constatando. Tá. Então, eu acredito que o conflito é esse. Ela age de uma maneira e a mãe acha que vê pelo lado negativo, dela ser encrenqueira, e ela vê pelo lado positivo. Se ela está só comentando, ok. Se a opinião da mãe, nesse caso, está gerando um conflito, caso isso esteja acontecendo, e ela quer saber minha opinião, eu diria o seguinte: haja de acordo com o seu desejo. Já que é uma forma de você aprender, estando certa ou errada, você assumir numa boa, o fato de você ficar incomodada com a opinião da sua mãe vai gerar um conflito. Agora, não descarte a opinião da sua mãe. Eu falei anteriormente, talvez você tenha ouvido. Analise a opinião dela sem preconceito. Ah, minha mãe pensa diferente. Não. A minha mãe tem uma sugestão. Talvez ela te dê 10 sugestões e você negue 9. Mas essa uma que você aceite, talvez lhe ajude muito. Tá? É a experiência dela, da vida dela, que pode ser aproveitada alguma coisa com você, para que você crie a sua própria experiência. Tá legal? É só uma sugestão. Ok? É isso aí. Para levar mais leve, não é? Isso, com mais calma. Sem o conflitar com as irmãs, com a mãe. Agora você não vai deixar sua mãe, se ela não estiver assistindo, ela vai brigar comigo, hein? Né? Ela fala, como assim? Falou para você dar minha opinião. É isso aí. E o Jales, de João Pinheiro, Minas Gerais, ele pergunta: eu não acredito que seja uma dúvida por isso do conflito, né? Quando morremos, só existe um plano espiritual ou há vários planos? Jales? Entrando num outro... você quer me complicar aqui, né? Está assistindo muito Sebastião Camargo, viu? Bom, seguinte, saber o que você entende por planos. Mas vamos chamar assim de faixas vibratórias. Então, quando a gente desencarna, vamos supor as pessoas que estão numa região de umbral, tá bom? Elas pisaram muito aqui na bola, a consciência dela está culpando-as e elas se encontram numa região. Elas estão no mesmo nível. A gente diz que elas estão num plano vibratório muito semelhante, tá bom? Aí tem os espíritos mais superiores, né? Que desencarnam e ficam numa região diferente. Aí eles vão lá dar uma olhadinha no umbral. Eles estão no mesmo local, mas numa energia, numa faixa diferente. É como se estivessem num plano diferente. Eles estão ali, mas aqueles que estão ali penando, vamos dizer assim, no umbral, não os percebem, mas eles percebem, tá bom? É uma dimensão diferente no mesmo local. Existe também a teoria de que existem mundos paralelos, ou seja, aqui na Terra é um planeta e a gente vê aqui da matéria, a gente vê os astros, você não vê a Lua, não vê o Sol, quer dizer, o Sol você olha de lado assim, senão queima os olhos. Você olha a Lua, as estrelas, uma nave aqui da Terra viaja, uma nave da nossa dimensão, ela vai, não tira foto, aquele telescópio o Hubble, ele vai tirar fotos e tal. Então, nesta linha, nesta dimensão, a gente pode falar que é um universo, ok? Muito bem. Vamos citar o plano astral. André Luiz, né, que contou aquele monte de coisa para a gente importante, da onde a gente recebe mensagem, da onde vivem esses espíritos que são mais próximos da gente, eles estão nesse mesmo universo, mas é uma outra dimensão, é como se fosse um outro universo, porque eles veem e sentem e vibram num universo diferente. Eles não veem somente a Terra como é, eles veem outras camadas, eles veem umbral, não é? Tem os locais onde se reúnem para ajuda, para auxílio. Eu diria que é uma outra dimensão, um outro universo dentro desse, tá legal? Agora perceba uma coisa interessante. Isso eu comentei num simpósio, acho que eu fui no Rio de Janeiro, eu falei sobre isso. A viagem aqui na Terra, o maior que pode é a velocidade da luz, tá bom? Com aparelhos, 300 mil quilômetros por segundo. É muito, mas para a gente chegar na ponta do universo, da onde se tem notícia, seria viajando nessa velocidade
40, 32 ou 38 bilhões de anos-luz. Ou seja, nós viajaríamos nessa velocidade 38 bilhões de anos-luz para chegarmos no que seria o final do universo. Tá legal? A gente não sabe o que encontraria lá porque ele está sempre em expansão. No plano, nesse mais próximo da Terra, que é onde ficam os espíritos, a viagem é pelo pensamento. Eu quero lá estar, lá estou. Não é assim? Os espíritos mais evoluídos. Então, quanto demoraria? Nada. Muito bem. E aí eu pergunto para vocês, aonde ficam os espíritos superiores, como Jesus? Onde fica Jesus? Qual a distância que Jesus, fisicamente, com seus... Ah, mas é na parte espiritual. Tá bom, eu estou falando da parte espiritual, no plano astral. Onde ele fica? Será que não existem outros universos onde, de acordo com a evolução do espírito, você vai passando automaticamente, onde o superior tem um controle do total, ou seja, o superior está em tudo, e o inferior tem que ir se graduando? Será que não tem um pouco isso nos evangelhos, quando falam do sétimo céu, essas coisas? Será que não seria essa uma teoria de universos paralelos? E não explicaria todo aquele misticismo Dos multiversos. Isso e tudo mais? Veja, não é contrário à filosofia espírita. Não tem nada ao contrário. Pense sem preconceito. É apenas um entendimento. Por quê? Espíritos mais elevados, não existe aquela coisa que tem que descer até nós? Me parece que é passando de dimensão para dimensão, de universo para universo. E acho que no global desses universos todos está Deus. Que é infinito. Que é infinito, está presente em tudo. Ou seja, vivemos em Deus. Então, eu não sei se eu fugir do tema, mas é uma coisa que eu senti vontade de comentar aqui hoje, tá? Não, mas está certo. Eu espero, Jales, que você tenha, pelo menos compreendido, não entrado mais em conflito. Porque esse Verdade. assunto realmente nos leva a vários questionamentos, né? Sim. Sobre nós, sobre nossa missão, sobre a doutrina, no sentido... o que estou fazendo aqui, né? Nesse sentido, quem sou eu, o que eu quero para a minha vida e etc. Não um questionamento, como o Pazian disse, tudo isso faz parte, né, do Espiritismo. Enfim, vamos lá. Temos outra participação, Pazian, que você disse... sobre encontrar o Espiritismo ou pelo amor ou pela dor. E a Márcia Teixeira, ela comentou que ela não procurou pelo Espiritismo, ele que a buscou, ele que a escolheu. Só uma Ela é de correção. Sorocaba. Eu não disse, não é uma frase que eu uso pelo amor ou pela dor. Sim. Eu disse que é comum os espíritos nas casas espíritas dizerem que vai pelo amor ou pela dor, virou um jargão. Eu acho que não são só por essas duas premissas, não. Sim. Existe esse caso, o Espiritismo procurou, você vai pela curiosidade, você vai pela afinidade, você vai por uma série de motivos, né? A gente não pode definir só pelo prazer ou pela dor, nesse caso aí. Sim. Mas existem casos que a pessoa já foi espírita, ou o conceito espírita já faz parte, então para que vai ter que ter dor? Então ela vai pela atração, ela acaba se envolvendo. Tem pessoas que adentram o movimento espírita, o conhecimento espírita, e você percebe que aquilo está nela. Acredito que doravante, dos anos para cá, muitos já estão nascendo com essa ideia mais abrangente, mais universal. E com o tempo não vai ter mais isso, ideias espíritas. Eu acho que vai ser algo como ideias universalistas, né? Uma coisa mais abrangente. Como ideias. Oi? Como ideias. Uma natureza, um conhecimento inato do ser. Muito bom. E, infelizmente, nós estamos terminando nosso programa. Já? Pô, agora que eu estava já saindo do conflito. Pois é. Né? E agora Tá que bom. começam a chegar várias participações, mas, pessoal, não consigo falar todas. Aproveitando, Pazian, você pode encerrar, entre aspas, né, falando sobre o Instituto, que nós não falamos Puxa no começo. vida, é mesmo. Fala sobre ele e eu volto Tá, então, mandando beijo para rapidinho. todo mundo. Eu e a Samira trabalhamos no IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica aqui em São Paulo. Atendimento em acupuntura, psicoterapia, reflexologia, enfim, cursos, palestras, workshops. Lá tem a nossa loja virtual também. Então, para você que acessa a internet, fica fácil.
O site é pazian.com.br, pazian.com.br. Você que está nos ouvindo pelo rádio, se quiser ligar, é 11, que é São Paulo, 2591-9876, 2591-9876. Temos também atendimento terapêutico via Skype ou WhatsApp, que é uma forma bem interessante de a gente procurar buscar o equilíbrio. Isso aí. Foi rápido, hein? Sim. Bom. Então, a todos, desculpa não conseguir ler todos os comentários. Janice, Graça Andrade, Simone Agiane, Lois Silva, Fátima Pereira, todos, a Vitalina, muito obrigada pelas participações. Você que nos acompanha pelo rádio também, obrigado. E até segunda-feira. Até lá. Até, gente.